Ora, o meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos financeiros, bem como dos mercados financeiros em si. Portanto, este é o foco deste canal e eu não poderia deixar de passar por aqui mais uma vez para, entre aspas, em relação àquilo que acompanho e àquilo que vou vendo, sobretudo ao nível dos grandes investidores, como por exemplo o Ray Dalio, como Strand Dockenmiller, como o Warren Buffett, como homens que já andam no mundo dos investimentos há muito tempo. A movimentação das suas carteiras vão sendo focos e pontos importantes para nos darem alguma direção em tempos, digamos assim, conturbados. Portanto, estamos basicamente na continuação de uma guerra, com o Estreito de Hormuz afetado. Portanto, aquilo que passa nas notícias parece que é aquele mundo cor-de-rosa para o Ocidente e parece que a América não sofre qualquer tipo de mazelas e que só... portanto, os iranianos é que estão a sofrer, mas há que ter um ponto muito importante e eu até vou regressar um pouco ao passado para nós nos situarmos. A guerra da Ucrânia começou por ser, portanto, do ponto de vista bélico, aquilo que foi algo que de imprevisível, ou seja, assim, ocupar um território que não estava no seu domínio por parte da Rússia e ter entrado pela Ucrânia, mas aquilo que o Ocidente fez ao congelar, digamos assim, os bilhões de dólares que os russos detinham em seu poder, em ações, em títulos do Tesouro, portanto, muito daquilo que eles tinham conseguido de uma forma legítima ou ilegítima, tal como todos os países. Não existem países perfeitos, não existem seres humanos perfeitos, não existem instituições perfeitas, portanto nós não podemos aqui entrar no campo da utopia, porque entre o bom e o mau, e entre aquilo que é a verdade e a mentira, o buraco é sempre muito mais em baixo e portanto as pessoas partem do princípio que estão sempre do lado certo da história, até por vezes depois ficarem com informações mais fidedignas e que às vezes quando chegam a um determinado ponto talvez vejam que até estão do lado errado. E, portanto, entre o certo e o errado, como eu disse, o buraco é bem mais em baixo. Portanto, aquilo que eu quero focar aqui é que, ao congelar esses ativos, basicamente os Estados Unidos e o Ocidente o que deram a entender aos outros países foi: bom, se nós qualquer dia tivermos um problema com os norte-americanos, ou com o NATO, ou seja, com o que for, nós vamos passar pelo mesmo, ou seja, os nossos ativos vão ser congelados também. Portanto, daí a China ter até trilhões, digamos que 1 trilhão e qualquer coisa de dólares em reservas de títulos do Tesouro americano e agora ter chegado a poucos bilhões, e a China tem-se desfeito completamente dos dólares que segurava, assim como outros países que seguravam também dólares, mas que ao temerem qualquer tipo de penalização em caso de entrar em conflito direto com os americanos, obviamente que os países começaram a virar-se para ouro, para outro tipo de ativos, o que é normal para se protegerem. E aqui encontra-se, digamos que, o início do fim,
Portanto, os Estados Unidos já nem sequer têm 50% das reservas da moeda mundial, portanto, daquilo que é o sistema circulatório da nossa economia. E Ray Dalio já nos falava muito disto, as mudanças de paradigma que existem entre 75 a 100 anos, as ordens mundiais sofrem mudanças de paradigmas e nós estamos neste momento a ter a tendência para que uma nova ordem ou unilateral ou bilateral ou seja aquilo que for, se vá formar no mundo. Portanto, nas guerras não existem vencedores, só existem vencidos. A chave da guerra é quem perde menos, porque ambas as partes, ou todas as partes, neste caso, quando começa a estar o mundo envolvido, só têm a perder. E neste momento os Estados Unidos está no mesmo barco, não está em barco nenhum vencedor, está no barco perdedor, tal como estamos todos nós. Portanto, estes conflitos, aquilo que fazem é ver quem é que perde menos. E aqui, quando entramos neste tipo de jogo, em que perdemos todos, em que não há vencedores, porque nas guerras só há vencidos, porque vencer uma guerra, isso é uma utopia, não existe. Portanto, é um conceito utópico, porque as perdas humanas, as perdas materiais, tudo aquilo que são perdas estão lá e ficam vincadas. E, portanto, depois a mídia também controla muito, os países controlam muito aquilo que a mídia vai passando ou não. Portanto, isto começou aí. Neste momento, nós já sabemos que já nem aos 50% o dólar, portanto, é a currency do sistema. O dólar está a correr alguns riscos. A desvalorização das moedas vai continuar. O ouro, pelo aquilo que alguns entendidos dizem, poderá até chegar aos $6.000 e, portanto, vejam se o ouro estava a 1.000 e qualquer coisa dólares aqui há uns tempos atrás, como é que o ouro atinge neste momento os cerca de $5.000 mais ou menos em que tem andado. Aquilo que eu tenho a dizer para quem investe, volto a repetir, uma das coisas já o disse, é bom ter uma folga em carteira, algum cash guardado em caso de, portanto, uma anomalia no sistema e alguma perda numa percentagem que se veja significativa, ter-se em carteira para, não para depois colocar logo tudo de uma vez, portanto, escolher estrategicamente os ativos e ir colocando a pouco e pouco, ir movimentando as peças consoante aquilo que o tabuleiro nos transmita, e também ter uma carteira diversificada. É importante terem atenção, sobretudo, o foco em geografias que não vão sofrer instabilidade ou perdas de maior com as guerras. E essas geografias, de certo, são as que se vão sair melhor em períodos mais conturbados, tal como os Estados Unidos se saiu depois da Segunda Guerra, apesar de Pearl Harbor ter sido atingida. Os Estados Unidos basicamente até ajudaram a Europa, entre aspas, porque não existem almoços grátis e as ajudas trazem sempre contrapartidas, ninguém presta favores a ninguém, e tal como Winston Churchill dizia, não existem países
Portanto, amigos, existem sim países com interesses e isso é aquilo que basicamente estamos a assistir com este tipo de política que o mundo tem seguido ultimamente e que nos vai encarecer o custo de vida a todos e que, como investidores, que é o que me interessa, não me interessa esquerdas, nem direitas, nem centros, nem cimas, nem baixos, interessa-me, do ponto de vista do foco do investidor, uma boa percentagem em que possamos desfazer de alguns ativos preparada para, se as coisas sucumbirem de uma forma mais violenta, termos ativos de entrada, termos de cash para entrar em bons ativos a preços de saldo, é o meu primeiro conselho. O meu segundo conselho é que tentem informar-se, tentem visualizar geografias que sejam as que vão ficar menos afetadas e que vão sofrer menos em setores estratégicos, se forem investidores mais de fundo, se não os próprios ETFs. Há ETFs geográficos ou ETFs a nível de determinados setores muito focalizados e que podem ser escolhidos para complementar essa diversificação de carteira. Títulos de tesouro neste momento é algo que eu não seguro todo. Há quem prefira a segurança do título do tesouro. Eu sinceramente, a inflação vai estar aí acima dos 3% à vontadinha nos próximos tempos. Portanto, estarem a segurar títulos que lhe dão 2% de taxa e depois lhe roem cerca de 4 a 5% de inflação, é estarem basicamente a deitar dinheiro vosso ao lixo e estar a segurar dinheiro governamental, neste caso, que está a ser mal gerido, para que vocês depois, em termos de composição da carteira, vão perder valor significativo e quanto mais o tempo e os juros compostos funcionam, maior depois é a mazela nas carteiras dos investidores. Portanto, não vejam as notícias com algum ceticismo, não pensem que só se está a ganhar de um lado e que do outro não existe praticamente ninguém. É como uma equipa de futebol quando entra em campo, entrar com 11 e os outros só estarem a jogar com 1 ou 2 ou não estarem a jogar com ninguém. Não, esse mundo cor-de-rosa não existe. Está a haver perdas significativas de um lado, o outro pode estar em maior inferioridade, mas ele também está a colocar danos portanto, no adversário e, como já disse, não existem vencedores em guerras. Existe quem perde mais e quem perde menos. E, portanto, estejam muito atentos àquilo que se vai passando, porque podemos seriamente estar a assistir grandes mudanças na ordem mundial. Esperemos que com o menos danos possíveis e, sobretudo, com menos problemas e sofrimento, sobretudo no que diz respeito a vidas humanas, principalmente as que são inocentes e que são apanhadas
como colaterais derivado àquilo que é a falta de consciência de certos seres que habitam neste planeta. Era só isso que tinha para vós. Partilham, subscrevam, se identificarem com o conteúdo, e tudo de bom para vós. E basicamente era a mensagem que tinha para vocês no dia de hoje. Até à próxima.